a gente tá pensando logo o quê? No quarto, né? Várias gavetas, organizar tudo, deixa no quarto, serve às vezes quem não tem a capacidade suficiente no guarda-roupa como apoio, porque separam as coisas no guarda-roupa, outras numa cômoda. Mas, se você acha que lugar de cabeceira é no quarto, vou dizer que não é só no quarto. Esse móvel tem função de armazenamento e há algum tempo passou a ter também importância na decoração. Ele é versátil, pode estar em vários cômodos da casa, inclusive na sala. Como assim uma cômoda na sala? A gente preparou uma reportagem com várias dicas, olha só. Esse móvel multifuncional e cheio de possibilidades estéticas tem sido um grande aliado das decorações modernas. Isso porque, além de caber em qualquer lugar, a cômoda ainda pode ser personalizada e adaptada às suas necessidades. Elas surgiram como móveis exclusivamente de quartos, para a gente guardar roupa de cama e roupas e objetos pessoais mesmo, mas hoje em dia é um móvel que já ocupa vários ambientes da casa, né? A quantidade de espaço para armazenamento é muito interessante e faz com que esse móvel tenha chegado para outros ambientes. Se você tiver atenção na hora de escolher a cômoda em meio a tanta variedade e seguir algumas dicas bem basiquinhas, a decoração da sua casa pode ficar harmônica e ainda mais estilosa. Sempre prestar atenção no estilo e na decoração do ambiente, né? E como a gente pode utilizar aquele determinado tipo de móvel. Vale prestar atenção, por exemplo, na altura desse móvel. Se ele servir como apoio para um bar, para um espaço onde as pessoas vão estar em pé, que essa cômoda seja um pouco mais alta, né? Se for um apoio, por exemplo, a gente usa muito cômodas como trocador para quarto de bebê, né? Então, que tenha uma altura confortável para a mãe ficar de pé e conseguir fazer a troca da fralda. Então, depende muito do uso, né? Como a gente tem vários modelos de cômoda hoje no mercado, a gente tem padrões de alturas também bem diferentes, então dá para a gente prestar um pouco mais atenção nessa questão do uso mesmo. Sempre prestar atenção nos móveis que você já tem na sua casa, nas cores e nos acabamentos dos móveis que você já tem, mas móveis mais sofisticados que a gente tem os acabamentos são os laqueados, né? Laca brilho, laca fosca, diversos tipos de cores. A madeira, né? A madeira nunca sai de moda, sempre está em alta o uso da madeira, os tons naturais da madeira. E a gente tem outras possibilidades que também estão bem em alta, né? Outras tendências, como usar tecido, estofados, espelho, né? O vidro. Agora a gente tem uma tendência muito forte também dos tampos marmorizados, né? Dos tampos em pedra, tanto para cômoda quanto para, por exemplo, aparador, outros móveis, né? Que a gente também pode utilizar, buffet em salas. Então, depende muito do que você já tem na sua casa para poder fazer essa combinação. A gente sempre dá a dica de que você faça, que você pese, né? Se você já tem móveis mais escuros ou se o seu ambiente já é um pouco mais escuro, utiliza uma possibilidade de uma cômoda mais clara, né? Alguns modelos de cômodas têm pontos focais, né? Então a gente tem puxadores diferenciados, pés, formatos mais diferentes. Então, se for um móvel para chamar a atenção naquele espaço, para ele ser o ponto focal do espaço, então melhor a gente escolher um modelo de cômoda mais diferente, né? Que tenha mais detalhes. Se for para ele passar mais despercebido, a gente pode escolher um modelo mais neutro, cores mais neutras, formatos mais neutros. E a gente tá aqui no quarto de bebê para mostrar pro pessoal dicas de como utilizar a cômoda, né? As mamães aí em casa, os papais também. Rebeca, o que é que a gente precisa saber? Tá. Para quarto de bebê, a gente tem uma infinidade de possibilidades de acabamentos, cores, né? Então, pode variar de acordo com o tema do quarto do bebê. Sempre atentar para a dimensão, né? As cômodas de quarto de bebê geralmente servem como trocador. Então, a gente tem o trocador e a bandeja, né? Para a gente fazer a troca da fralda. Então, sempre atentar para essa dimensão, para a gente ter esse conforto, né? Para a mãe ter esse conforto ao trocar a fralda. E ficar harmônico, assim, com o restante do quarto, né? Isso. Sempre, como essa cômoda aqui, por exemplo, né? Que é um modelo muito comprido, um modelo com uma dimensão maior. Então, sempre procurar tons mais neutros, né? Para não ficar muito pesado no quarto do bebê. E quando for um móvel menor, aí sim optar por alguma cor,
outra possibilidade de acabamento. Para quarto de bebê, a gente sempre opta muito mais por gavetas, né, para poder guardar tudo que o bebê precisa. Mas se tiver uma porta, né, se tiver um espaço assim maior, também fica muito funcional, porque a gente tem bolsa de maternidade, a gente tem pacotes de fralda, então tem outros objetos para armazenar no quarto bebê também que fica interessante com essa proposta. E aqui, Rebeca, a gente tem agora um exemplo de como usar a cômoda numa sala de estar. Em quais outros ambientes a gente poderia usar esse exemplo aqui? Isso, fica bem interessante essa proposta para uma sala de jantar, uma sala de estar, uma área gourmet, né? Espaços que a gente não tem necessariamente essa delimitação, mas que a gente precisa desse apoio, né? Tipo bar, né? Para colocar garrafas, para colocar copos. Então, é uma proposta bem interessante, né? A gente não perde o espaço de armazenamento que a gente tem aqui da própria cômoda e pode utilizar esse tampo como esse tipo de apoio. E aí, vidro traz essa ideia mais chique, né, para o ambiente. Isso. O vidro, ele traz sempre essa leveza, né? A gente tem a possibilidade dos tampos com pedra ou dos tampos com mármore, que também ficam bem interessantes para esse tipo de área, já que a gente vai apoiar copos, já que a gente vai apoiar bebidas, né? Então, também fica bem diferenciado. Então, dá para usar mármore, é ideal nesse ambiente. Isso. Interessante que seja um tampo que tenha resistência, né? Já que a gente vai apoiar copos e vidros e garrafas. E agora a gente tem aqui uma opção para usar no quarto, não é isso, Rebeca? Isso. Essa é uma cômoda num estilo bem tradicional, bem clássico. E ela tem esse opcional do cofre aqui dentro, né? Então a pessoa pode guardar joias, coleção de relógios. Esse cofre, ele pode ser travado, né? Então tem uma chave nessa cômoda. E é uma proposta bem interessante para quarto, né? É uma cômoda também mais alta, como vocês podem perceber. Então, o espaço de armazenamento também bem interessante. E assim, essa madeira envelhecida traz a ideia de quê para o ambiente? Isso. A madeira, ela sempre traz essa sensação de aconchego. E esses tons de madeira mais envelhecidos sempre remetem, né, a casas mais tradicionais, mais antigas. Então, essa sensação mesmo de móveis mais clássicos e tradicionais. Até o padrão de acabamentos, né? Quando a gente tem esses relevos, né? Essa parte tipo almofadada no móvel também dá essa sensação de um móvel mais antigo, mais clássico. Olha aí, todas as dicas dadas, dá para você mesclar contemporâneo com moderno, com retrô, não é? Tem gente que tem muito cômoda, com item de família, que era da mãe, da avó. Então dá para você, inclusive, aprender a mesclar tudo aí na nossa reportagem. Bacana demais. Agora é hora de conversar com ele. Oi, Diego!